Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança daquele que é a verdade, o caminho e a vida. Aquele da qual, através dele, nós temos a visão do alto. Depositamos a confiança no Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há. E pela submissão ao Pai, ele herdou tudo aquilo que ele mesmo formou e nos compartilha, tudo aquilo que é dele, com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Sua morada é celestial, habitação celestial, terceiro pavilhão, e a terra o escabelo dos seus pés. Quando ali Abraão creu na ressurreição, isso lhe foi imputado como justiça, onde fez o juramento eterno da semente, o maior abençoou da promessa, do qual haveria de receber, porque não se achou outro maior. Juramento eterno por si mesmo, sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, trouxe pão e vinho, da qual sacerdote grandioso, do qual Abraão, quando venceu os reis, ali ofertou tamanha honra e glória daquele sacerdócio da ordem de Melquisedeque, do qual nós seguimos. Quando foi-lhe imputado justiça tanto a Abraão como Isaac, que lhe proveu ali o carneiro por sacrificar a promessa, a semelhança de Isaac, segundo Jacó, do qual passou para Israel, o príncipe de Deus, o príncipe que foi ali batizado, um batismo de fogo no Monte das Arábias, para Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Aquele que não se fez por si, quando diziam, tu és o rei dos judeus, ele dizia, tu o dizes, porque o Pai foi quem o tornou, quem o justificou. Mesmo porque se aquele povo conhecesse, não teriam sacrificado o Filho amado. Assim que temos que compreender que quando ali Jacó abençoou as 12 tribos, desde ali do tempo já de José, do qual aqueles feitos foram esquecidos nas dinastias futuras de Faraó por conta da inveja. Eles tiveram inveja dos patriarcas que lhe foi imputado como justiça, tanto Abraão, Isaac e Jacó, assim como José, que ali foi nomeado como governador do Egito, e os feitos foram esquecidos por permissão do próprio Deus, através ali de Cristo ungido, aquele da qual a palavra diz que ele é a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, da qual foi esquecido por conta da inveja. Mas aí fala-se, mas foram todos, aonde a palavra diz que uma pequena levedura toda a massa, foram influenciados, sempre segundo a mentira, o pai da mentira, do qual ali eles ficaram escravizados aquele tempo ali no Egito. E bem como depois que saíram, a Bíblia diz que o vulgo estava no meio deles, porque assim como já quando Jesus ali estava e eles argumentavam com ele, mas nós somos filhos de Abraão, e ele dizia, vós sois descendência de Abraão, mas o próprio Abraão lhe foi imputado como justiça porque ele creu naquele que havia de
o justificar, né? Assim, quando ele foi sacrificar a sua promessa, o seu Isaac, ele disse: ficai aqui aos moços enquanto voltemos, né? E ele, a criança, voltaria. Alguém que iria sacrificar seu próprio filho, da qual lhe proveu o carneiro, né? Isso foi lhe imputado. Ele creu na ressurreição, assim como todos os patriarcas que são chamados Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas por conta da inveja ali, a descendência futura, a geração, né, ela ficou na escravidão dali do Egito. E mesmo quando saíram daquele trabalho escravo, e estavam no deserto, o vulgo estava no meio deles da mesma forma, os induzindo a murmurar sempre por comida, né, sempre por as iguarias do Egito. Novamente queriam retroceder, da qual só há a libertação, só há a verdade, né, através daquele que é a semente de Abraão, o Emanuel, Deus conosco, Pai de multidões, aonde Deus já prevendo ali que se fosse através de uma nação, né, os gentios não iriam alcançar. Por isso tudo opera segundo a fé e não segundo genealogia, segundo um povo, uma língua e uma nação, aonde pela fé todos têm acesso, da qual ele nos diz, né, de agora em diante, aquele povo de Israel que não alcançou a justiça, aqueles que não creram nele, de agora em diante não me vereis mais, enquanto não receber aquele que vem em nome do Senhor, né, porque por conta do pecado e por conta de não ser justificado, do juízo, porque a todos aqueles que estão segundo escravos do pecado. Muitos dizem que estão livres, onde falam em livres arbítrio, mas na verdade estão como escravos do pai da mentira, né? Onde tudo aquilo que se semeia para a carne se semeia para a corrupção, para a destruição, para a ruína, né? Na verdade estão como escravos, assalariados daquele que é o pai da mentira, que os oferece vários frutos, assim como ali houve o fruto da desobediência, vários são os frutos da desobediência. As iras, as brigas, que esses que assim perseveram estão no pecado, as bebedices, as grutonarias, tudo são frutos da desobediência, as orgias, as imoralidades sexuais, né, os adultério, as lascívias dos olhos, as mentiras, né, as idolatrias, aqueles que causam ciúmes naquele adorando a estátuas, imagens, né, aqueles que ensinam heresias, todos estão nos frutos da desobediência, declaram que são livres, mas na verdade estão escravos, porque não está sujeitando a Jesus Cristo e resistindo ao diabo, que só é possível através dele. Mas estão sujeitando ao pai da mentira, que é o diabo, são como assalariados dele, né? E não se alcança a libertação, a cura, a restauração, não é abençoado, mas estão sobre maldições, porque só é abençoado aquele que levou sobre si as maldições. Por isso estão sempre sendo tentados e caindo, né, nas seduções, nos prazeres, nos deleites, e estão como escravos e ainda se declaram que são livres, mas na verdade estão sobre escravos, porque só há um que pode nos libertar, assim como nós alcançamos a libertação. Aquele que pagou um alto preço ali no madeiro, do qual é de graça. Nenhuma dessas riquezas terrenas, inclusive alguns vendem a sua alma para alcançar riquezas, da qual o caráter do homem não consiste no acúmulo de bens. Louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens, para quem serás. Até muitos estão como os escravos dele, porque aquele que se vende
né, se torna escravo, né, aquele que está como objeto de empréstimo. E só há um que pode pagar, né, essa dívida que vai se acumulando. Aquele que tudo opera e executa, o único mediador, Jesus Cristo. E assim perseverar em mais um dia, arrependendo-se e buscando a verdade e vencendo o tentador, e ele fugirá de vós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.